Olá, sementes estelares! Bem-vindos à comunidade Um Somos Nós. Eu te convido agora para deixar o seu like, compartilhar o vídeo e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo incrível dos nossos informantes. Combinado? Agora entrem na nave estelar, apertem os cintos e bora pra aventura! Sim, meu nome é Eric. Na primavera de 2013, eu estava voando de Denver para Saskatchewan. Estávamos em altitude de cruzeiro. Acabávamos de cruzar a fronteira com o Canadá. Eu vi pela janela de estibordo um charuto voador apontado para a ponta, branco sólido, sem meios visíveis de propulsão. Não ondulado. Ele estava perfeitamente em foco para mim, indo na direção oposta à nossa, na mesma altitude, e passou. Provavelmente estava entre 1.120 e 1.300 km por hora, e foi muito breve, porém eu vi, e ele desapareceu. Gostaria de ter pegado meu celular e registrar o OVNIs em formato de charuto como aquele, com aquela regularidade. Ladies and gentlemen, welcome back to another episode of Debrief. Senhoras e senhores, bem-vindos de volta a mais um episódio do Debriefer. Meu nome é Chris Hansen, e hoje vamos ler um documento supostamente escrito em 1947, por ninguém menos que Albert Einstein e Robert Oppenheimer. Este documento se intitula As Relações com Habitantes de Corpos Celestiais. Como foi escrito em junho de 1947, isso teria sido um mês antes do famoso acidente de Roswell. Mas isso pode ter sido oportuno, porque acredito que em junho também ocorreram os avistamentos de ninguém menos que Kennedy Arnold. 24 de junho de 1947. Mais tarde, quando um repórter perguntou a Arnold como eles voavam, ele disse que seu movimento era como de discos voadores, saltando sobre a água. Nos jornais do dia seguinte, o mundo viu pela primeira vez o termo disco voador. Eu vi algo. Centenas de pilotos já viram algo nos céus. Nós relatamos essas coisas com a devida diligência. Esses foram os primeiros relatos em massa de avistamentos de OVNIs, com uma frota de OVNIs sendo avistada, enquanto ele pilotava seu avião. Isso virou manchete nacional, e foi um precursor da febre dos OVNIs. Então, depois de ouvir tudo isso, supostamente Robert Oppenheimer e Albert Einstein se reuniram e elaboraram uma espécie de plano sobre o que acreditavam ser o motivo da visita extraterrestre. Este documento simplesmente apareceu online. Ninguém sabe ao certo a origem do documento. Na verdade, ele não foi divulgado com o MJ-12, 12 majestosos, foi com o vazamento feito por James Chandera e Stanton Freire Edman. Isto foi divulgado de forma independente. Agora, obviamente, há muita gente por aí que vai colocar isso na lista de farsas, o que eu entendo perfeitamente. Mas como você sabe, a Área 52. Quando estivermos neste escritório com estes documentos, adoraríamos suspender nossa descrença, porque como você sabe, a crença às vezes atrapalha uma boa história. Então, estou ansioso para ler. Sei que muitos de vocês ficaram muito chateados por aquele ser do final dos arquivos. Eu agradeço a todos por assistirem e apoiarem. Eu me diverti muito lendo, e atualmente estou investigando mais discussões e supostas comunicações entre seres extraterrestres e alguns humanos muito afortunados. Esses documentos estão espalhados pela internet. Eu os reuni, e atualmente estou preparando uma leitura de coisas mais pesadas sobre esses documentos. Mas hoje, isso serve como um amortecedor. Vai servir como um pequeno limpador de paladar em relação à agenda alienígena. E temos alguns outros documentos aqui que mencionam conexões entre OVNIs, alienígenas, Albert Einstein e Robert Oppenheimer, que abordaremos antes do assunto principal, só para preparar um pouco o terreno. Vamos falar um pouco sobre Albert Einstein aqui. A primeira vez que Einstein foi questionado sobre alienígenas foi no jornal London Daily Mail,
em janeiro de 1920, onde ele é citado dizendo, abre aspas, há todos os motivos para acreditar que Marte e outros planetas são habitados, porque a Terra deveria ser o único planeta com vida humana. Ela não é singular em nenhum outro aspecto. Mas se criaturas inteligentes existem, como podemos supor que existam em outras partes do universo? Eu não esperaria que tentassem se comunicar com a Terra por rádio sem fio. Raios de luz, cuja direção pode ser controlada com muito mais facilidade, seriam provavelmente o primeiro método a ser tentado. Fecha aspas. Portanto, essa afirmação foi feita em resposta às especulações contemporâneas do pioneiro do rádio, Guglielmo Marconi, que havia relatado ter recebido sinais misteriosos que, segundo ele, poderiam ter se originado de Marte. Você pode claramente ver a curiosidade científica que Einstein tinha naquela época em relação à vida fora da Terra. Então, vamos avançar para Roswell. Na quarta-feira, 9 de julho de 1947, o jornal The Times diz o seguinte: o Departamento de Guerra dos Estados Unidos declarou ontem à noite que não tinha notícias do disco voador do Novo México e estava verificando com Roswell. O professor Einstein disse a um correspondente da AP que não tinha absolutamente nenhum comentário a fazer. Como Einstein passa de uma mente aberta para uma mente absolutamente fechada. Na edição de abril da revista Life de 1952, havia um artigo intitulado Temos visitantes do espaço. Isso desencadeou uma onda de mentes curiosas, investigando os fenômenos OVNIs e alienígenas. Bem, eles mal sabiam que em julho do mesmo ano, esse fenômeno se manifestaria sobre a capital e a Casa Branca. A imprensa enlouqueceu com as manchetes dizendo: discos voadores invadem a capital. E em meio ao crescente interesse do público por OVNIs, Albert Einstein recebeu uma carta do reverendo Lewis Gardner. Será que ele acreditava que discos voadores vinham do espaço, especificamente de Marte ou Vênus? Questionou Gardner. Ou os OVNIs seriam algum tipo de experimento de tecnologia militar avançada, criado pela Força Aérea dos Estados Unidos ou pelos inimigos dos Estados Unidos? Bem, o renomado físico e celebridade da época, Albert Einstein, respondeu com sua própria carta. Instituto de Estudos Avançados de Princeton, Nova Jersey, em 23 de julho de 1952, ele escreve: prezado senhor, essas pessoas viram algo. O que é? Eu não sei, e não tenho curiosidade em saber. Atenciosamente, Albert Einstein. Agora acho um pouco estranho que esse seja todo o conteúdo da sua resposta. Sendo um dos maiores pensadores do nosso tempo, me surpreenderia ouvir que alguém com sua natureza criativa sequer descartasse o assunto completamente. Então, isso me faz questionar se ele estava ou não envolvido com OVNIs. Quem sabe, talvez ele não estivesse interessado, e talvez isso tenha interferido na sua teoria da relatividade atual. Mas eu simplesmente tenho dificuldade em acreditar que Einstein não se interessaria por esse fenômeno, se todo mundo estivesse noticiando. Frank Edwards, um dos pioneiros do rádio e autor de vários livros sobre OVNIs, estava dando uma palestra para uma plateia em Detroit, Michigan, em 1956. Edwards fez declarações sobre Einstein que acreditava serem verdadeiras com base em suas fontes e em sua compreensão das circunstâncias históricas. Edwards sustentou que apenas 4 anos antes, em 1952, Albert Einstein havia transmitido uma mensagem urgente ao então presidente Harry Truman. Einstein alertou que a política de Truman de abater OVNIs sobre Washington era imprudente. Einstein lhe disse: Senhor presidente, qualquer um que consiga atravessar milhões de quilômetros no espaço será capaz de cuidar de si mesmo depois de chegar lá. Não comece algo que não possa terminar. Then there was the case of Dr. Shirley Wright. Depois, houve o caso da doutora Shirley White. Esta é uma fita de confissão da doutora White,
que diz ter estudado com Albert Einstein em Princeton, e acredito ter sido levada ao local do acidente em Roswell, e ter feito um tour dentro da nave, mostrado os corpos onde jaziam 8 mortos e um vivo, e até mesmo ter trocado comunicação com uma dessas entidades. Eles nos indicaram que não eram da nossa galáxia. Definitivamente não eram da nossa galáxia. Now, Dr. Wright claims that A doutora White afirma que foi assistente de Einstein, mas ao analisar os arquivos, não consta ela como assistente oficial. Mas, no entanto, mostra que ela estudou com Albert Einstein. Então, isso é muito interessante. Agora, vamos para Oppenheimer, onde a coisa fica um pouco mais complicada. Veja bem, Oppenheimer foi na verdade uma figura-chave e atuou como presidente da Comissão de Energia Atômica. E para aqueles que estão na esfera dos OVNIs, sabem como isso era importante, principalmente quando se tratava de manter segredos sobre qualquer coisa que tivesse a ver com material radioativo. Established in 1946. Criada em 1946 para orientar o uso da energia atômica, a Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos, AEC, é responsável perante o presidente. No caso de armas nucleares, o trabalho é realizado por empreiteiros em instalações governamentais sob rigorosa supervisão da AEC. Em cooperação com o Departamento de Defesa, a AEC realiza pesquisa, desenvolvimento, testes e produção de armas nucleares necessárias para a defesa nacional. Now, when this commission was created, it based Quando esta comissão foi criada, ela basicamente transferiu o que o governo estava trabalhando em termos de energia atômica e nuclear para o setor privado. As empresas podiam basicamente manter a confidencialidade de seus processos, efetivamente colocando o controle do conhecimento relacionado à energia nuclear em suas próprias mãos. Todos sabemos que Oppenheimer fazia parte do Projeto Manhattan, onde temos secretamente os melhores físicos do mundo, que se reuniram para criar a bomba atômica. E se você fosse criar algum tipo de grupo para estudar, digamos hipoteticamente, o fenômeno OVNI, ou mesmo recuperar alguns desses veículos acidentados, teria que considerar Oppenheimer para a tarefa. Agora, vou levá-lo de volta a janeiro de 1950, quando um livro muito interessante foi lançado, por ninguém menos que Donald Coe, intitulado Os Discos Voadores São Reais. Donald Coe era um ex-major da Marinha dos Estados Unidos. Ele sugeriu que o governo americano estava escondendo a verdade e alegou que pessoas de alto escalão, como oficiais da Força Aérea, haviam recuperado veículos alienígenas acidentados. Pessoal, estamos em janeiro de 1950, poucos anos depois de Roosevelt. Esse cara já estava no comando. E a única razão pela qual menciono isso é porque talvez isso possa ter inspirado Eleanor Roosevelt, já que em 19 de maio de 1950, ela escreveu uma carta a Robert Oppenheimer. Após entrevistar pilotos que relataram avistamentos de OVNIs em seu programa de televisão, Eleanor Roosevelt recebeu materiais de um grupo marginal, que alegava que OVNIs eram pilotados por seres interdimensionais. Esse grupo marginal, conhecido como Borderland Sciences Research Associates, solicitou a opinião de Oppenheimer sobre o assunto. Foi perguntado: você poderia, por favor, me dizer o que sabe sobre o anexo? O anexo não está incluído, porém podemos deduzir o que estava incluído pela resposta de Oppenheimer em 19 de maio de 1950. E a carta diz o seguinte: prezada senhora Roosevelt, agradeço sua gentil nota de 16 de maio. A senhora me enviou uma carta do Sr. Schultz e algum material mimográfico da Borderland Sciences Research Associates e me perguntou o que eu sabia sobre isso. A única resposta honesta é que não sei absolutamente nada. Nem a Borderland Associates, nem o homem que a compõe são meus conhecidos, nem mesmo de reputação. Todos os artigos tratam de uma tentativa de explicação para os discos voadores. E todos começam com a afirmação de que tais coisas existiram. E é claro que não acredito nisso. Algumas tentativas muito solenes foram feitas,
para verificar se há algum acontecimento físico correspondente aos muitos relatos de discos voadores. Foi noticiado na imprensa que a Força Aérea realizou tal investigação. Não há nenhuma evidência confiável, e certamente o tipo de explicação proposta pelos associados da Borderland não leva ninguém a acreditar no fenômeno que eles tentam explicar. Talvez haja uma coisa que se possa aprender. Não é apenas que esses homens, e até mesmo seus relatos sobre o que veem e vivenciam, sejam falíveis e sujeitos a erros. É que chegar à verdade pode muitas vezes ser uma tarefa mais difícil e problemática do que gostaríamos de imaginar. Durante a guerra, pouco antes do teste da primeira bomba atômica, as pessoas em Los Alamos estavam naturalmente em um estado de certa tensão. Lembro-me de uma manhã em que quase todo o projeto estava do lado de fora, observando um objeto brilhante no céu através de óculos, binóculos e tudo o mais que pudessem encontrar. E o vizinho Kirtland nos informou que eles não tinham interceptadores que os tivessem permitido chegar ao alcance do objeto. Nosso diretor de pessoal era astrônomo e um homem de alguma sabedoria humana, e finalmente veio ao meu escritório e perguntou se poderíamos parar de tentar derrubar Vênus. Conto essa história apenas para indicar que mesmo um grupo de cientistas não é imune aos erros da sugestão e da histeria. Com os melhores votos, Robert Oppenheimer. Esta é uma carta oficial de Robert Oppenheimer. E para mim, isso é insatisfatório. Sei o que você está pensando, se for cético. Você pode pensar, bom, aí está. Ele não estava envolvido. Quer dizer, se você tivesse perguntado se ele estava envolvido no projeto Manhattan antes disso, ele também teria que dizer, eu nem sei do que você está falando. Desta forma, não podemos presumir que ele não estava envolvido com base no fato dele ter dito, eu não estava envolvido. Mas, ele estava envolvido em projetos secretos.